Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos irmãos que aqui estão, nossos irmãos dos dois planos da vida, aos nossos irmãos que estão nos assistindo, e mais essa oportunidade em que estamos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do plano maior da vida. E eu convido aos irmãos para que possamos fazer a prece, rogando sempre o amparo para iniciarmos as atividades de mais essa noite. Então, Senhor, que possamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, que possamos sentir as emanações de amor a pulsar em nosso coração, a pulsar em nossa alma, que possamos nos sentir acolhidos pelo abraço do nosso Mestre Jesus, que muitas vezes vem ao nosso encontro, nos trazer o bom ânimo, nos acolher em nossas dores, em nossas aflições. E vamos nos sentindo acalentado pelo amor de Jesus, nos sentindo fortalecidos, para que possamos assim estarmos nos fortalecendo na fé, na esperança, na coragem, para podermos assim enfrentarmos todos os nossos obstáculos, tudo aquilo, Senhor, que nós tivemos que passar. E assim, neste alento, é que rogamos, Senhor, que dai a permissão para iniciarmos a mais essa palestra de mais essa noite. E eu convido aos irmãos que possamos elevar a prece que o nosso Mestre Jesus assim nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, hoje o tema, de nossa palestra é o lar, a escola das almas. E eu escolhi esse tema porque, observando todo esse período de pandemia, e a gente observou quantos são os lares que quase se desfizeram, que tiveram dificuldades de enfrentar os problemas familiar, emocional, financeiro. Então, foi assim uma prova, na verdade, por passar por este período. Então, Jesus, no livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, ele fala sobre a escola das almas, o lar. E ele relata, Jesus, que estando ele na casa de Simão Pedro, junto aos discípulos e principalmente os familiares de Simão Pedro, Jesus ali reunido falava de amor,
a essência do amor. O remédio, o amor. A esperança, o amor. Quando nós amássemos os nossos irmãos, assim como nós amamos e desejamos para nós, então Jesus, ao terminar sua pequena pregação, ele se viu em meio a uma situação onde a sogra de Simão Pedro procurou e disse: Mestre, eu vos pergunto, o que é a nossa vida no lar? E ela prosseguiu: começamos a nossa vida em meio a flores, mas depois vem uma imensidão de espinhos. No começo, tudo é compreensão e afeto, e depois vem as dificuldades, vem as temperanças, e vem muitas vezes as brigas, e muitas vezes nos causam a desilusão. E Jesus, vendo que ela falava de coração, de alma, e Jesus se apressou logo a responder, porque assim que ela terminou, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. E Jesus disse: sabe, minha irmã, o que é o lar? Jesus assim disse: o lar é a escola das almas, é o templo onde a sabedoria divina habita, para que pouco a pouco possa trazer o entendimento através do aprendizado de uns para com os outros. E o que Jesus quis dizer? Que é dentro do lar, reunido ali os familiares, que muitas vezes há a diferença de opiniões, de entendimento, mas que isso se fazia como um aprendizado de um para com o outro. E qual seria o aprendizado? Paciência, resignação, saber ouvir, saber falar na hora certa. Então, ela ouvindo Jesus, falou: mestre, não compreendo, Senhor. Por favor, me oriente. Então Jesus aproveitou e deu o exemplo do que ela fazia no dia a dia. E ela, ouvindo as palavras de Jesus, e ele perguntou: o que fizeste para fazer a preparação da lentilha? E ela respondeu: ah, mestre, primeiro eu devo lavá-las bem, para depois de lavar, eu prepará-la, aquecer no fogo, temperá-la, deixar no ponto certo, para que assim possa ser servido e saboreado. E o mestre continuou: e o pão? Por acaso darias o pão cru para saborear? E ela disse: não, mestre. Primeiro é necessário colocar todos os materiais necessários. Depois é necessário sovar a massa para que fique no ponto certo. E depois sim, levar ao calor do fogo para que ele possa ser assado. E só assim é que poderá ser levado à mesa.
para que todos possam assim se alimentar. E Jesus, ouvindo, disse: pois eu te digo, minha irmã, que o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno reparador. Vós mesmos assim dissestes, que para fazer tudo para o seu alimento e o alimento da sua família era necessário o amor ao preparo, o cuidado. Era necessário preparar com os devidos materiais para que pudesse ali dar o sabor, dar a vida ao alimento. Então, o lar é muitas vezes esse forno reparador. E Jesus continuou dizendo: o que muitas vezes no lar nos aparece como aflição, como sofrimento, muitas vezes, na verdade, é um recurso abençoado e divino de grande aprendizado para todos aqueles que ali estão. O lar é um curso ligeiro para o aprendizado da fraternidade. Sofrimentos e conflitos em seu círculo familiar são grandes lições de amadurecimento para todos que ali estão. Então, a senhora, ouvindo as palavras do mestre, perguntou: então, mestre, o senhor está me dizendo que é dentro do lar que está a nossa cartilha que Deus nos deu para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E assim colheremos os frutos desse grande aprendizado chamado lar, chamado família. E nós refletirmos, meus irmãos, muitas vezes dentro do nosso lar, nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos, cada um com seus pensamentos, cada um com suas opiniões, suas atitudes, mas não é o acaso que Deus colocou nesta família. Não é o acaso que estamos neste lar. E aí eu pergunto: o que a doutrina espírita nos ensina referente a isso? A doutrina nos fala que Deus nos criou a todos para que um dia pudéssemos chegar à perfeição. Nos deu a oportunidade de aprender que somos espíritos eternos. O que morre é o corpo. A alma liberta já em espírito, ela é eterna. E quantas vezes será necessário retornarmos a um corpo, nascer de novo, para que nós possamos assim cumprir com a nossa missão? Mas por que então, se Deus, de amor e de bondade, permite que venha no mesmo lar irmãos que muitas vezes temos dificuldade de entender, de compreender, até mesmo de respeito, de respeitar? Por quê?
Porque muitas vezes nas nossas encarnações, nascendo, vivendo várias vezes, Deus nos deu o livre-arbítrio, que é escolhermos aquilo que fazemos. Deus nos dá o livre-arbítrio para as nossas escolhas, mas nos pede o quê? A responsabilidade de cada um dos seus atos. E pode acontecer que eu tenha em alguma vida, em alguma encarnação, ter feito o mal? Posso. Posso ter deixado mágoas e ressentimentos? Posso. Posso ter prejudicado alguém? Posso. Posso ter também auxiliado? Posso. Posso ter amado? Posso. Posso ter auxiliado? Posso. Mas se Deus é amor e justiça, Ele permite que quando nós estamos ali a reencarnar, preparando ali o nosso planejamento espiritual, familiar, Ele nos permite que dentro do mesmo lar ali esteja espíritos afins e espíritos não afins. Espíritos que nós já criamos um elo de amor, de fraternidade, de respeito, mas também espíritos que muitas vezes prejudicamos. Espíritos que deixamos marcas naquela alma, naquele coração. Então Ele permite que nós venhamos no mesmo lar para aprendermos a perdoar, sim. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Nos coloca ali para que possamos estar unindo e aparando as arestas do passado. Se eu prejudiquei, hoje eu vou auxiliar. Se eu caso vos tirei a vossa vida, vou ser a mãe que terei o maior carinho de receber no meu ventre este irmão. Então, a justiça divina, meus irmãos, não erra. Nós, muitas vezes, podemos não compreender a justiça de Deus, mas ela é perfeita e ela é sábia. Então, quando Jesus fala a nossa irmã e fala que o lar é o nosso cadinho reformulador de nós mesmos. Já percebestes que quando Jesus dissestes, amai aos vossos irmãos, quem é o irmão que está mais próximo de nós? Não é muitas vezes aquele que está ao nosso lado? Os nossos familiares, com as suas qualidades, com os seus defeitos, assim como eu, com as minhas qualidades, com os meus defeitos. Mas por que então? Qual será o nosso aprendizado? Meus irmãos, é aprendermos a amar. Sabe por quê? Porque quando nós amamos, nós conseguimos entender e perdoar. Quando nós amamos, nós vemos aqueles irmãos que estão ao nosso lado
que está precisando de auxílio. Se eu consigo entender um pouquinho mais, então eu posso auxiliar mais. Então, meus irmãos, esta é o grande aprendizado de nosso lar. Podemos e temos o livre-arbítrio de fechar aquele lar na separação, podemos. Mas os filhos, podemos às vezes fugir, tentar fugir, mas os filhos, a justiça divina, ela irá atrás de nós e ela vai nos cobrar aquilo que muitas vezes nós prometemos no plano espiritual. E muitas vezes, meus irmãos, nós lá prometemos e dizemos sim, eu quero ir, porque eu tenho débito com estes irmãos. Vai ser difícil. Então vamos colocar ali irmãos afins, porque assim podemos equilibrar. Temos auxílio, temos a ajuda daqueles que nos compreendem, nos entendem, para que juntos possamos auxiliar aquele que está mais necessitado. Então, meus irmãos, o acaso não existe. O filho hoje, que muitas vezes traz consigo a dificuldade de relacionamento, de sentimento, muitas vezes é um espírito muito, muito caro e raro para nós, porque foi colocado para vós, para nós, porque Deus sabia que nós temos a condição de conduzir, temos a condição de oferecer a estes corações um alento, o amor, a compreensão. Talvez só vamos entender tudo isso que nós estamos passando quando deixarmos este corpo, quando nós retornarmos à pátria espiritual e lá chegarmos e dizermos: nossa, mas foi muito difícil. Meu companheiro, minha companheira, meus filhos, foi muito difícil. E ali, muitas vezes será mostrado: mas vós pedistes, vós até imploraste, para que viestes juntos, para que pudessem assim aprender a conviver, aprender a amar. Porque aquele espírito que é afim já é uma conquista nossa do coração. Mas aqueles irmãos que estão conosco e não são afins, é a grande lição, é a grande lição do amor. Um dia nós nos amaremos e nós seremos afins, porque na verdade somos todos filhos de um único Pai e somos todos irmãos. Então, a lei de amor que Jesus veio nos ensinar e nos trazer, meus irmãos, Ele cura as chagas, as feridas abertas da alma. Ele nos dá o bom ânimo
de enfrentarmos as dificuldades. E Ele acalenta os corações aflitos, os corações necessitados. Muitas vezes, meus irmãos, queremos ajudar os nossos semelhantes, queremos fazer o bem. Então, começai pelo vosso lar. Porque se não tiver dentro do vosso lar, das vossas paredes, que ali se faz a moradia do vosso lar, se vós ali não tiverdes o amor, a paz e a compreensão, como quereis que possamos encontrar isto fora de nosso lar? Então, meus irmãos, lembre-se, o lar é o nosso cadinho, o lar é o nosso forno reparador. E lembre-se que muitas vezes vai ter que ser trabalhado, vai ter que ser ali preparado com muito amor e muito carinho, para que um dia possa ser servido com gratidão. Isso é o nosso grande aprendizado. E isso é para todos nós, meus irmãos, todos nós. E hoje, passando por esse período, que tivemos de pandemia e ainda continua, mas muito mais ameno, nós pudemos ver como é difícil a convivência, não é, meus irmãos? O quanto é difícil estarmos no mesmo teto, no mesmo lar. Talvez a nossa correria de trabalhos, às vezes a gente não tinha condições nem de enxergar aquele que estava ao nosso lado. Mas a pandemia nos trouxe a ficarmos juntos novamente e a prestarmos atenção nas necessidades de cada um tem em seu lar. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos inspire, possa nos inspirar a conduzir o nosso lar com amor, com respeito, com dignidade. Lembre-se, quando Jesus falou: amai o vosso semelhante e fazei todo o bem que gostaria que fosse feito a vós para com seu irmão. E lembre-se que seu irmão, às vezes, mais necessitado é aquele que está próximo de você, dentro do vosso lar. Que Deus abençoe, meus irmãos. E eu convido os irmãos para fazermos a nossa prece de encerramento e levando o nosso pensamento. Que possamos neste instante falar com Deus, falar com Jesus e dizer a Deus e a Jesus as suas dores, as suas aflições, os medos, os receios, as fraquezas, aquilo que vos dói e corrói a vossa alma. Senhor, a Ti vos entrego as minhas aflições, as minhas dores, e que eu possa, Senhor, receber de Ti as forças necessárias, o fortalecimento para vencer as minhas dificuldades, vencer a mim mesmo, vencer
aquilo que eu ainda, Senhor, não compreendo, não entendo. Mas vos peço a tua misericórdia para mim e para aqueles que estão ao meu lado. Dai-me força, Senhor, para seguir a minha jornada, carregando a minha cruz. E assim estaremos nos fortalecendo na humildade, no grande aprendizado do amor. E eu vos peço, Senhor, que teu amor chegue a todos nossos irmãos que não puderam aqui estar, mas que onde quer que sejam, recebam as vibrações de amor, as vibrações de carinho, pelos nossos familiares que lá ficaram, que eles também, Senhor, possam sentir o teu amor, o teu carinho. Ampara, Senhor, a todos os lares e principalmente por aqueles que já não têm mais um teto para morar e que faz de seu lar a moradia em pontes, pontilhões, em barracas, e ali se encontra no seu lar com os seus familiares. Ampara, Senhor, a tantos irmãos que muitas vezes nos pede que coloquemos o vosso nome no livro de vibração. Senhor, ampara todos os nomes que ali estão, com suas dores, com as suas aflições, mas principalmente com a fé que nos move, a fé que nos conduz a acreditar em dias melhores. Senhor, vos pedimos também pelos nossos irmãos que estão deixando o corpo físico. Tantos são aqueles retornando à pátria espiritual. Nossos irmãos queridos, que se encontram assim, no grande aprendizado do outro lado da vida, mas que o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito não se apaga com a morte, e sim, ela revive através dos sentimentos, porque o amor não se apaga. Não deixamos de amar com a morte, porque o amor é eterno. E vos pedimos, Senhor, ampara a todos nós, ampara aos nossos irmãos que estão à nossa volta, aos nossos familiares, nossos parentes, nossos irmãos do coração, nossos irmãos que ainda não compreendemos e não entendemos, mas um dia chegaremos ao ponto de entender e compreender, e que possamos levar conosco, Senhor, a paz do Mestre Jesus, o amor de Jesus em nossos corações. Que assim seja, meus irmãos. Uma boa noite a todos que aqui estão, aos irmãos que estão nos assistindo, que possam levar dentro do vosso coração o alento da paz, da compreensão e da fraternidade. Que assim seja, meus irmãos.